mundo tá me ouvindo? Um grande capítulo, né? Em número de páginas e em termos de experiências vividas, não é mesmo? Esse capítulo é o capítulo que vai cobrir, né? No final dele, a gente tem os 7 primeiros meses do Hans na montanha. Atualizando vocês sobre o tempo, né? Ele dá mais ou menos, quer ver na minha edição, porque tem o pós-fácil, né? Que não é pequeno. Mas ele dá metade do livro, mais ou menos, né? Então, 50% do livro, claro, tem que cair no número 7 de 7 meses. Não poderia ser diferente, não é mesmo? E, bom, é um grande capítulo que vai falar de muitas coisas, mas eu diria que o tema central desse capítulo é a dança macabra. Tem um subcapítulo chamado Dança Macabra, mas eu diria que a dança macabra, ela acontece muito para além do que acontece no subcapítulo chamado Dança Macabra. Essa é, vamos dizer, a grande tese de hoje. A gente vai entender como é que a dança macabra está em praticamente todos os elementos desse capítulo e qual é a importância dela. De uma forma um tanto quanto óbvia, eu coloquei essa cena que os cinéfilos com certeza já reconheceram, né? Acho que na internet é quase prático quando alguém fala em Dança Macabra falar do Sétimo Selo, do Bergman. Que inclusive eu reassisti na fria noite de sexta-feira, aqui de São Paulo, para poder preparar a aula. E essa é a cena final do filme, né? Quem não assistiu, assista. Eu acho que pra quem tá lendo A Montanha Mágica é um filme que faz pensar em muitas coisas importantes, inclusive. E, bom, o filme é de 1957, se eu não tô enganada. Não é um filme novo, tá? E, bom, ele é um filme que se passa no século XIII, XIV, que é sobre um cavaleiro que estava nas cruzadas e ele tá voltando. E a peste negra tá acontecendo também, então tem todo esse clima de morte, de doença. E basicamente ele encontra com a morte porque chegou a hora dele, né? Então a morte vem buscá-lo, mas ele resolve convidar a morte para jogar um jogo de xadrez. E enquanto a morte não ganhar dele, porque segundo a morte é impossível, né, ganhar dela, ela ganha sempre. Ele tem um tempinho ali, e ele quer usar esse tempo pra resolver algumas questões internas dele. Então ele quer usar esse tempo justamente para pensar o que acontece depois da morte, para onde que a gente vai. Ele tá assim realmente questionando Deus sobre o que vai acontecer depois. Ele quer respostas, né? Ele quer respostas. E a dança macabra, né? É um elemento que aparece no final do filme, mas também aparece em outro momento quando o companheiro, né, dele, do Block, que é o cavaleiro, ele tá numa igreja e ele entra e tem um cara pintando um afresco. E ele fala, eu tô pintando a dança macabra, né? Então o que acontece? Esse é um tema, né? Essa é uma tradição artístico-literária que é muito comum e não por acaso ela é usada por Thomas Mann nesse capítulo do livro. Ela aparece então no filme, né, do Bergman. E ela aparece também em outros exemplos. Eu vou mostrar para vocês alguns, só para vocês verem. Essa aqui, por exemplo, é uma Totentanz, né, em alemão, esse é o nome, de Wolgemut. Aqui a gente não tem as pessoas, né, que a gente só tem os esqueletos. Mas o que acontece? Geralmente, a dança macabra, a representação mais tradicional de dança macabra, ela é mais assim. Vê se vocês conseguem ver, pelo menos um pouquinho, o que está acontecendo aqui. Você tem, entre cada uma das pessoas, você tem geralmente uma caveira, né? E as caveiras estão dançando, representando a morte. E geralmente acontece o quê? Você tem a representação em uma fila indiana de pessoas de todas as estirpes sociais, sendo contrastadas pelas caveiras que são as danças, né? Então, basicamente a mensagem aqui é de que todos vamos morrer, não é mesmo? Então, é a igualdade da morte. Então, não importa qual é a sua posição social, não importa quais são suas posses materiais nessa vida, não importa quem você você vai morrer, né? Todos vamos morrer. Então, é meio desesperador, mas é assim que é. E
Além disso, também tem uma ideia nesse tipo de representação que é a ideia de memento mori, né? Que é a ideia de que a lembrança de que todos vamos morrer. Então também é a lembrança sobre como estamos vivendo, né? O momento mori se associa muito a carpe diem, esse tipo de coisa que com certeza vocês já ouviram falar. E claro, na época, né, esse tipo de representação ficou muito famosa na Europa durante a Peste Negra, justamente quando se passa o filme do Bergman, por causa do alto índice de mortes que estava acontecendo, enfim. Mas é um tipo de representação que também continuou famosa depois disso, depois da peste. E não esquecendo, né? 1/3 da Europa foi dizimada pela peste. Então, assim, era muita gente morrendo. A gente que sobreviveu ao corona, a gente tem um pouco de noção do que é viver num clima de morte, né? É desesperador a gente pensar em morte o tempo inteiro, né? Com certeza, muitas pessoas aqui ficaram extremamente ansiosas durante o corona. Então, a gente tem um pouco de ideia do que deve ser, né? E olha que hoje em dia a gente tem ainda o controle médico, né, das coisas e informação. Então, na época deveria ser pior ainda. Mas também tem uma questão aqui da ideia da sua vida depois da sua morte. Então, também tem essa questão religiosa de que a maneira como você está vivendo a sua vida vai te proporcionar determinadas coisas depois da sua morte, né? Então, se você vai pro paraíso ou não, né? É, esse é o grande tema desse capítulo também da Montanha Mágica. É, inclusive, eu peguei... Tem 1 milhão, gente. Se vocês colocarem Dança Macabra, ou Totentanz, ou Danse Macabre em francês, vocês vão encontrar um monte de coisa no Google. Tem muitas e muitas mesmo. Inclusive, tem uma outra série que é muito famosa, que é uma série de imagens também. Eu peguei essa em particular porque ela era do interesse especial do Thomas Mann. O original, que é do Nautica, tá na Estônia, em um museu da Estônia. Mas tinha uma réplica dela em Lübeck, que é a cidade onde o Thomas Mann nasceu e cresceu. Então, na Marienkirche de Lübeck tinha essa imagem, né? E, inclusive, o Thomas Mann, quando ele falava de Lübeck, às vezes ele se referia à cidade como, seria em português, a cidade da dança da morte, de Stadt des Totentanzes, em alemão. Justamente por causa disso aqui. Só que isso foi destruído no bombardeio da Segunda Guerra. Mas, enfim, era uma imagem que acompanhava o Thomas Mann, que era uma referência para o Thomas Mann. Inclusive, se um dia vocês tiverem o prazer de visitar Lübeck, é perto de onde era a casa dele. Então, era uma imagem que fazia parte do cotidiano dele. Não sei se vocês conseguem ver, tem um monte de coisinha escrita embaixo, né? Eu coloquei só as 2 primeiras, traduzidas, obviamente, para vocês terem uma ideia do que acontece, né? Então, começa com essa pessoa que tá na esquerda, que é o pregador, né? E ele fala: boas pessoas, pobres e abastados, deem uma olhada neste espelho. Espelho no sentido de quem tava vendo a imagem, então quem tava vendo a imagem tava se vendo também, porque também vai morrer, né? Deem uma olhada neste espelho, tanto os jovens quanto os idosos. E tenham em mente que nenhum homem pode escapar da morte quando ela está presente. Como todos nós podemos ver aqui, se tivermos muitas boas ações para refletir o nosso crédito, nos reuniremos com Deus. Seremos recompensados por tudo. Sigam o meu conselho, queridos filhos. Não se desviem. Modelem-se apenas com bons exemplos, pois a morte pode chegar inesperadamente. A gente vai falar um pouco sobre isso também hoje, mas realmente a gente tem que pensar que antigamente a morte era uma coisa mais inesperada e inevitável, porque não existia também um grande controle, né, o conhecimento médico, enfim, para combater determinadas doenças como tem hoje. Então, fazia mais, vamos dizer, uma parte maior do cotidiano das pessoas, né? E aí a morte também aparece e fala, né? Peço que todos participem da dança. O Papa, que é o primeiro da fila, o Imperador e todas as outras criaturas, pobres e ricas, grandes e pequenas. Dê um passo à frente. A autopiedade não o ajudará. Lembre-se, você precisa ter boas ações para que seus pecados sejam reparados. Agora todos vocês têm de dançar com as minhas costeletas. Então, porque são esqueletos, né? Então, é isso aqui que a gente tá vendo nesse capítulo. Vamos dançar um pouco com a morte. E essa aqui é a referência, acho que básica do capítulo.
A Laura comentou do compositor, é um compositor francês, né? Tem o Liszt, também tem uma música que se chama Totentanz. Realmente um tema muito comum. Até o Iron Maiden tem uma música famosíssima sobre isso. Então, é um tema bem corriqueiro, assim. Eu confesso que de cinema eu não conheço tanto, além do Sétimo Selo, assim. Mas na literatura também tem poemas. Tem um poema em espanhol que era muito famoso também no século XV, se eu não estou enganada, que é Dança Macabra. É fácil de encontrar no Google também, então era realmente uma temática muito presente, assim. E, bom, o que acontece? Quando a gente tá passando o olho ou lendo o quinto capítulo do livro, desculpa, a gente tende a achar que a Dança Macabra vai acontecer no subcapítulo, mas ela começa muito antes, tá? Então, essa Dança Macabra, ela vai começar mais especificamente no que pra mim, gente, é a minha cena favorita da Montanha Mágica. Eu sei que é um pouco mórbida, mas é a minha cena favorita, que é a cena do raio-x, que é o subcapítulo intitulado Meu Deus, Eu Vejo. Que o que acontece? O Hans, ele tem que tirar uma chapa, né, do seu pulmão, enfim, pra ele ver o que está acontecendo, ele tem que se ver, né, por dentro. E ele vai com o Joachim, enfim, ser examinado, enfim. E enquanto eles estão ali esperando, primeiro já começa meio tenso, porque a Cláudia aparece, né? Então a Cláudia aparece, o Hans fica super nervoso, é uma cena, como sempre, meio constrangedora, meio cômica também, porque ela nem olha direito na cara dele, ela começa só a conversar com o Joachim, e o Joachim também finge que não é com ele, pega uma revista e começa a ler super nervoso. Então já tem esse momento de tensão. E aí eles tá atrasado, né? Mais ou menos meia hora de atraso. E fica aquele silêncio sepulcral, né? Até chamarem eles. E, bom, aí chamam os primos, né? Eles entram. Eu não sei se vocês lembram da descrição, mais ou menos, de onde é o consultório do Behrens. Porque o que acontece? É uma brincadeira, né? Com o espaço o tempo inteiro. Porque você sobe, mas ao mesmo tempo você tá descendo. E quando você quer ir no consultório, você tem que descer. Então você tem que, vamos dizer, ir mais pra baixo no mundo dos mortos, de certa forma. Mas quando você chega lá, na verdade ainda é em cima, porque ainda é muito alto. Então você desce, sobe, enfim. Mas eles têm que descer pra chegar, né? E, deixa eu mudar o slide. Eles entram, né, naquilo que parece uma espécie de quase um túmulo, assim, né? É uma ambientação muito, muito interessante que tá acontecendo aqui. Eu acho, assim, maravilhoso o jeito que o Thomas Mann coloca tudo isso. E, bom, o que acontece? O Joachim vai ser o primeiro, né, a se colocar atrás da máquina. Só que o que acontece? Ela, né, tem que ter um ambiente ali pra isso ser visto. Então, as luzes têm que ser apagadas. Então, é realmente... Eu vou ler com vocês, mas é como se você estivesse entrando num túmulo, num lugar que você não consegue ver nada, e os seus olhos têm que se acostumar com a escuridão, por um lado, do que você vai ver, mas é quase como se os olhos também tivessem que se preparar para o que vai ser visto, porque o que vai ser visto é a morte, é a própria morte. Então, o narrador diz o seguinte, né? Apagou-se a luz do teto e somente a vermelha iluminava a cena. Com um rápido gesto, o mestre fez desaparecer também esta, então ficou tudo escuro. E profundas trevas envolveram as pessoas presentes. Antes de tudo, os olhos têm de se adaptar. Ouviu-se a voz do conselheiro através da escuridão. É preciso que as nossas pupilas se alarguem imensamente, como as dos gatos, para que possamos enxergar o que queremos descobrir. Então, assim, tem sempre esse duplo sentido, assim, não é só um exame, é algo a mais que vai ser descoberto aqui. Os senhores compreendem que não poderíamos enxergar tal coisa direito, com os nossos olhos ordinários, habituados à luz do dia. Antes de começarmos, devemos esquecer o dia claro com suas imagens alegres. Então, assim, a gente tem que esquecer a vida, a gente tem que esquecer a rotina também, porque rotineiramente ninguém fica pensando conscientemente em morte, né? Lógico, disse Hans Castorp, que se achava de pé atrás do médico. Fechou os olhos, pois tanto fazia tê-los abertos ou cerrados, tão negra era a noite.
É necessário que os olhos tomem um banho de escuridão para que possam enxergar uma coisa dessas. Isso está claro. Acho até conveniente e indicado que a gente aproveite esse tempo para se concentrar um pouco, por assim dizer. Estou aqui de olhos fechados e sinto uma sonolência agradável. Mas que cheiro é esse? Oxigênio, explicou o conselheiro. É o oxigênio que o senhor sente no ar. O produto atmosférico da nossa tempestade particular, compreende? E agora abra os olhos, acrescentou. Já vai começar a evocação. Hans Castorp obedeceu depressa. É quase realmente uma evocação de um outro mundo, de uma outra realidade que está sendo apresentada aqui. E no primeiro momento, o que acontece? O Hans vai ver o primo dele. Parece um ritual. Exatamente, Lucas. É quase como um ritual mesmo. De você estar olhando para aquilo. E não sei se vocês pegaram isso, mas eu acho a escolha de cada palavra, o jeito como o clima vai sendo criado, é uma coisa muito surpreendente, assim. E ele vai ver primeiro o Joachim, o primo dele. É uma cena até um pouco cômica, né? Porque o primo dele tá atrás do aparelho e ele tá vendo o coração do primo dele bater. O que também pra ele é muito simbólico, porque o coração dele também bate muito na montanha, né? E ele tá vendo aquilo lá e o primo dele ele pede até um pouco de licença, né? Ele fala, licença, posso olhar? E o Joachim fala, claro, fica à vontade, pode me olhar aqui, né? Só que ele não tá vendo o primo, né? Ele tá vendo o cadáver do primo dele, né? De certa forma, é o que vai sobrar depois que a carne for embora, né? E aqui exatamente, né, nesse trechinho, o narrador diz, né? Hans Castorp tampouco se cansava de olhar a forma sepulcral de Joachim, então não é mais a forma física da carne, é o sepulcro. É seu esqueleto, essa armação descarnada, esse escanifrado memento mori, então isso é utilizado esse termo. Sentia-se cheio de devoção, que é o que ele sente pela morte em geral, e terror. Então aqui entra um elemento de terror diante do que ele está olhando. O que na verdade é muito importante, né, a gente pensar um pouco nisso, porque, né, imagine você tá vendo o corpo de alguém, né? Acho que a gente banaliza um pouco a ideia do raio-x hoje em dia, mas na época era realmente uma coisa muito chocante, né? O que estava acontecendo, né? Já vou falar um pouco mais do raio-x, mas tecnologicamente falando também era algo que não se concebia, né? Não se imaginava que se podia ver até pouco tempo atrás. E aí que ele vai dizer, sim, eu vejo. Disse diversas vezes, meu Deus, eu vejo. Vê o quê? Tá vendo? A morte, né? E ele também não tá vendo a morte como o cadáver bonitinho e arrumadinho, que era o que ele sempre estava acostumado a ver na infância dele. Mas ele tá vendo agora o corpo decomposto, assim, ele tá realmente olhando a morte. Isso aqui, né, sobre o raio-x, que eu falei, a gente esquece, eu acho, um pouco com, né, tem uma distância temporal clara, né, entre esse livro e nossos tempos. Mas o raio-x, ele foi descoberto em 1895. Aqui no livro, nesse instante, a gente está em 1908, né? Então, não era uma coisa antiga. E ele foi descoberto por um cara chamado Röntgen, que era alemão, né? Inclusive, em alemão, né, Röntgenstrahlen é a palavra para raio-x, então faz referência, né, a ele. E, bom, era uma coisa que chocava, né? É a mesma coisa que, sei lá, daqui a um tempo aparecer uma máquina em que é possível a gente ver as nossas sinapses acontecendo milimetricamente. A gente fala, meu Deus, que coisa incrível. E com certeza isso vai levar a gente a pensar sobre questões existenciais e fazer a gente ter reações a isso, porque é uma coisa que era impensável de se vislumbrar, né? Tem até uma cena, eu não sei se é no quinto ou no sexto volume, de Em Busca do Tempo Perdido, que é uma cena que eu sempre penso quando eu penso em inovações, que é quando o Marcel tá andando e passa um avião no céu. E ele fica chocado, ele fica passado porque ele tá vendo um avião. Assim, imagine você não ter ideia de que isso podia acontecer e isso passar na sua cabeça. Então, a gente tem que ser também um pouco sensível para esse tipo de percepção quando a gente tá lendo, né? Não só técnica, mas também de costume, né? Enfim, aí o Hans, muito curioso,
né, fala, putz, eu quero ver a minha mão, posso ver, posso me ver, né, aqui. É que eu acho curioso, porque essa imagem, ela é a imagem da primeira radiografia na história. E é justamente a mão da mulher do Röntgen com um anel. Que é justamente o que o Hans vai ver. Eu não sei, honestamente. Eu procurei no volume de comentários e não encontrei nada sobre isso. Eu não sei se o Thomas Mann tinha consciência, né, disso aqui, se ele conhecia isso aqui, se foi uma mera coincidência de cenas, mas eu acho muito significativo que justamente a primeira radiografia é também o que o Hans acaba vendo quando ele coloca a mão dele, né? E, bom, esse momento que o Hans coloca a mão dele é um momento que tudo muda. Tudo muda a partir daqui. Porque uma coisa é você teorizar sobre morte e ter simpatia pela morte e achar isso agradável, enfim, achar que isso é digno de louvor, seja lá o que for, quando a morte é a morte do outro, né? Mas o que acontece com você quando você percebe que você vai morrer? E isso não é uma percepção é, passageira ou uma coisa que acontece muito rapidamente. Assim, não sei se vocês já tiveram essa experiência de realmente refletir sobre o fato de que um dia vão morrer. É uma coisa um pouco. Deixa a gente até um pouco sem ar, na verdade, né? Pensar nisso. É como olhar pro abismo mesmo, que é o que tá acontecendo aqui. E, bom, tem uma frase também do Confúcio que é que todos temos duas vidas. A segunda começa quando você percebe que só tem uma. E eu acho que é isso que tá acontecendo com o Hans. É uma experiência que definitivamente vai mudar toda a percepção dele sobre morte daqui pra frente no livro. Que é o momento em que ele percebe que ele vai morrer e que ele está fazendo parte justamente dessa dança da morte, né? Que é o que a gente tá falando aqui. Então, essa aqui é a descrição de quando ele percebe isso, que é assim, que eu acho também incrível. Terminada a radioscopia, teve ainda a amabilidade de permitir que o paciente, a seus rogos insistentes, contemplasse a própria mão através do anteparo luminoso. E Hans Castorp viu o que deveria ter esperado, mas que em realidade não cabe ao homem ver, e que jamais teria querido poder ver. Lançou um olhar para dentro do seu próprio túmulo. Viu, antecipado pela força dos raios, o futuro trabalho da decomposição. Viu a carne em que vivia solubilizada, aniquilada, reduzida a uma névoa inconsistente, em meio à qual se destacava o esqueleto minuciosamente plasmado da sua mão direita, e em torno da primeira falange do dedo anular pairava, preto e frouxo, o anel sinete que o avô lhe legara. Um objeto duro desta terra, com o qual os homens adornavam esse seu corpo destinado a desfazer-se, para que ele, o objeto, fique novamente livre e se possa fiar em outra mão que o use durante algum tempo. Com os olhos daquela parenta da família Tinapel, contemplou uma parte familiar do seu corpo. Estudou-a com os olhos videntes e penetrantes. E pela primeira vez na vida, compreendeu que estava destinado a morrer. Então aqui ele tem esse momento de revelação, né? Que a inevitabilidade da morte vai atingir ele, assim. A literatura tá cheia desses momentos, né? Sobre pessoas que estão diante da morte e, né, refletem sobre isso, né? É, praticamente todos os livros grandes de literatura russa, eu diria, né? Por exemplo, tem a cena do Andrei em Guerra e Paz, quando ele tem certeza que ele vai morrer e ele começa a olhar as estrelas, que é uma cena lindíssima. A gente tem também as badaladas das igrejas na Mrs. Dalloway, né? Que toda vez que a igreja toca o sino, ela pensa, putz, uma hora a menos. Tem a cena do Moby Dick também famosíssima, que o Ismael tá pensando o que acontece depois da morte, que talvez não seja uma coisa tão óbvia, né? Talvez a gente olhando para a morte seja como ostras olhando para o ar, né? Olhando para a água e pensando que isso é o mais puro ar. E eu acho que essa cena especificamente entra no hall de melhores cenas sobre reflexão existencial, assim, da história da literatura. É muito sensível e vem de um personagem que, apesar de ter pensado muito sobre isso ao longo da sua vida,
não tinha tido essa reflexão que pode parecer um tanto quanto óbvia, que é a própria morte dele, né? E, bom, isso aqui, essa cena também, ela é muito, muito, muito importante por causa do anel cinete, né? O anel cinete que foi mencionado lá no capítulo 2, aqui nessa cena, porque o Hans morou com o avô dele, né? E ele ficava olhando o vô comer, né, e gesticular, e ele ficava olhando o anel que o vô usava, né, que ele fala que o neto, sentado à sua frente, contemplava em silêncio, com atenção inconsciente e profunda, os gestos precisos e bem cuidados, mediante os quais as belas mãos alvas, magras e idosas do avô, com as unhas convexas, aparadas em ponta, e com o anel cinete de pedra verde no indicador direito, arranjavam na ponta do garfo um bocado de carne, legumes e batatas, que eram conduzidas à boca enquanto a cabeça ia-lhe ao encontro, com leveza. Hans Castorp olhava então suas próprias mãos, ainda desajeitadas, e sentia que nelas se preparava a capacidade de manejar mais tarde a faca e o garfo com a mesma perfeição do avô. Né? E o que ele não diz aqui, né, de mais tarde também recebeu o anel do avô. E depois ele tá falando da Pia Batismal, que a gente também já viu essa cena, né? E ele fala, no reverso da bandeja, porém, estavam escritos os nomes dos chefes de família que no decorrer dos anos a tinham possuído. Já havia ali 7 nomes, cada qual com o ano de transmissão do objeto. E o ancião recitava-os ao neto um a um, indicando-os com a ponta de seu dedo ornado de anel. Então, esse anel, ele também é um objeto muito simbólico aqui, porque ele é como se fosse, imagina numa dança macabra, né? A morte, ela é sempre a constância daquilo que tá entre as pessoas que vão morrer. Então, o anel é mais ou menos como isso, né? Ele é aquela coisa que tá sempre permanecendo, né? E tá sempre ali sem ser destruída, enquanto as coisas que estão entre ele, ou seja, as pessoas que estão usando esse anel e para quem ele tá passando, isso vai mudando, né? Então, o dono do anel vai mudando, mas o anel continua sendo o mesmo. Assim como, por exemplo, a própria pia batismal é uma coisa que vai passando de pessoa para pessoa e os nomes vão sendo acrescentados, mas o dono vai também mudando ao longo do tempo. Então esse é o mistério, né, o nexo inextinguível entre todas as coisas que fascinavam o Hans desde o começo do romance. Só que é como ele nunca tinha pensado na própria morte dele, ele nunca se viu propriamente incluído nesse nexo de coisas. E a partir do momento em que ele percebe a própria morte, ele também percebe que ele tá tendo um papel ali, que ele também é um elo entre as coisas que já existiram e as coisas que vão vir, né? E que ele também se vai, né, em algum momento. E claro, essa dinâmica, né, entre as coisas que ficam e as coisas que permanecem também é muito bonita, é descrita de uma maneira muito bonita no livro, porque tem outras coisas que ficam, sabe? Por exemplo, os trejeitos que ele tem do avô, né? Isso é uma coisa que fica com ele, né? Aqui ele fica com o pescoço às vezes meio balançando, que também tem isso, apesar da pessoa que usava o anel, né, ter passado e ter ido embora, algo dessa pessoa também fica, né? Então ela passa, mas ela fica no sentido de que ela deixa algo para trás, né, para as pessoas que ela fica, como um legado mesmo. Então tem toda essa complexidade que agora, né, o Hans percebe que, né, ele vai ser um dia o próximo da fila, né, aqui. E, bom, tudo isso vai ser trabalhado aqui a partir do momento que ele percebe essa morte, né? Então, esse seria um primeiro movimento de uma dança, né? Tem um pequeno parênteses que eu já vou voltar em relação a isso aqui, que é o capítulo pesquisas, a gente já vai falar dele. Mas em relação à morte, né, tem uma outra coisa que acontece nesse capítulo que também é uma mudança radical de perspectiva em relação à morte, que é aí o subcapítulo mesmo, Dança Macabra, que é quando Hans ele vai de novo lidar com a morte, só que é também de um jeito novo, né? Não é mais propriamente agora a própria morte, apesar disso também fazer parte, mas é sobretudo ver alguém morrer, basicamente, né? Ver pessoas que ou estão morrendo, ou no caso do austríaco estão mortas, que é justamente
tudo que se evitava que ele visse quando ele era criança. Então ele via o vô um pouco doente, ninguém deixava ele entrar perto, né, chegar perto do vô, por exemplo, ou dos pais dele, pra ele ver o que tava realmente acontecendo ali, fisiologicamente falando, né, pra ver cenas que não são agradáveis, né, não é fácil ver alguém partir, né, tem cenas que ficam na cabeça, e é isso que ele quer ver agora. Então é como se ele tivesse com um interesse em ver a morte também de um outro aspecto, de um outro ângulo, e ver, assim, pessoas que estão realmente doentes, sabe? Como é que age uma pessoa que está diante da morte. Porque também, claro, uma coisa é você olhar a sua própria mão numa máquina de raio-x e perceber que um dia você vai morrer. Outra coisa é essa morte estar realmente ali jogando xadrez com você na sua frente já, né? Então também tem essa curiosidade dele em ver isso de perto, né? Que é um outro aspecto que até então era completamente desconhecido para ele, né? E o que ele vai fazer, né? Bom, contra todas as dicas e avisos e alertas e ameaças de Settembrini, que acha isso um completo absurdo, ele começa a desbravar esse mundo secreto da montanha, que é um mundo onde de fato as pessoas vão morrer, porque as pessoas elas conversam sobre a temperatura, elas disputam um pouco quem tá mais doente, mas a morte em si, o fato da morte é um grande tabu. Inclusive, ele tenta falar sobre isso na mesa e as pessoas ficam revoltadas com ele, né? Não se fala sobre isso. Isso acontece nos bastidores, enquanto as pessoas estão enchendo a pança em alguma das 4 refeições, 5 refeições diárias. Então, ele, num gesto de um pouco de rebeldia até, a gente vai falar disso já já, ele resolve adentrar esse mundo, né? E ver o que tem que ser visto, né? E tudo começa, claro, ele vai visitar primeiro o cadáver do aristocrata austríaco. Não sei se vocês lembram dele. Ele é o cara que estava tossindo na primeira noite que o Hans chegou e ele sonha com ele. Então, aquele cara que tinha aquela tosse que lembrava a morte, né? Ele vai lá, conversa com a viúva. Só que daí, a partir de então, ele começa a enviar flores e cartõezinhos para outras pessoas que ele sabe que estão doentes, e logo ele e o Arrin são convidados a ir encontrar e conversar com essas pessoas e conhecer essas pessoas. O pobre do Joachim, gente, ele é arrastado, né? O Hans arrasta ele para as coisas mais malucas e o coitado só quer se curar, mas ele vai e... Bom, eles visitam uma série de pessoas, né? Eu acho esse subcapítulo também muito fascinante. A gente tem, por exemplo, a Leila Giancos, é o nome dela, que é uma coitada também que tá muito doente, mas ela não tem dinheiro para ter um enfermeiro particular. A gente vê o Fritz Rothbein, que já é, por exemplo, uma pessoa que tem uma condição melhor, né? O pai dele vai pagar para ele uma cirurgia que é cara, de ressecção de costelas, que, se eu não me engano, acaba mal, né? O quarto dele acaba sendo desinfectado, né? Que é né? É o jeito de falar na montanha que a pessoa morreu. Mas é alguém que tá ainda ligado à vida, que quer viver, que quer trabalhar, que só fala de comércio, né? Tem a senhora Zimmermann, que que eles chamam, né? Também tem um toque de humor aí, a abarrotada. E ele vai visitar ela, vai conversar com ela, e ela só consegue dar risada. Então, é uma cena um pouco estranha também. A gente tem o segundo filho da Toledo, não sei se vocês lembram da mexicana, que já tinha perdido um, aí o outro chega pra visitar e também fica doente, então ela acaba perdendo os 2. Tem o pequeno Ted, que aí sim, esse é um menino muito rico, e eles descrevem, né, o pijama dele, todo o aparato médico que ele tinha em volta, etc. Mas o ponto altíssimo aqui desse capítulo é a Karen, né, Karstedt, que é uma pessoa que tá muito, muito doente, mas... E aqui, nesse ponto, a fama, né, do Hans e do Joachim já ultrapassou eles mesmos. Então, assim, o cartão que eles mandam anonimamente é só uma mera formalidade, porque as pessoas já sabem que são os dois, né? E o Behrens fica sabendo disso também. E ele super aprova.
essa atitude dos dois, tanto é que é ele que vai apresentar a abarrotada pro Hans. E, claro, sempre daquele jeito dele muito, muito, muito prático em relação às coisas. Para ele as coisas são fisiológicas, então assim, tem que morrer, né? Vamos pro próximo. Mas ele apresenta o Hans para uma série de pessoas aqui. Ai, meu Deus, peraí. Ele apresenta o Hans para uma série de pessoas e, bom, o Behrens aqui nesse capítulo em particular, ele tem um papel bem importante na formação do Hans. Porque ele vai dar acesso a isso aqui pro Hans e também na questão das explicações fisiológicas e do interesse que o Hans vai ter por fisiologia. Ele é uma pessoa bem importante aqui. Bom, é o que acontece. A Karen, né, como eu falei pra vocês, ela é uma pessoa que não... Né, ela não tem condições, basicamente, né? Então ela não tem condições nem de viver no sanatório. Ela mora numa pensão perto do sanatório e a família dela também não ajuda, então provavelmente quando ela morrer ela vai ter que ser enterrada lá em cima mesmo. Ela não vai voltar para a pátria dela, eles não especificam onde é esse lugar, mas ela vai ficar lá em cima. E eles têm uma relação, né, com ela, eles fazem companhia para ela. E ela é muito jovem ainda, né? E como ela não tem condição financeira, ela viveu poucas coisas. Então tem uma cena muito bonita que eles levam ela pra ver uma corrida de trenó, eles levam ela também no cinema, né? O que gera também vários questionamentos aqui, né? Que dependendo da sua condição social, você tem diferentes experiências de vida, né? As coisas que você pode desfrutar na vida, as coisas que você pode ver na sua vida, e também diferentes experiências de morte, né? A maneira como você vai morrer, se você vai ter dinheiro para tentar eventualmente uma cirurgia, por exemplo, que pode te salvar, no caso ela nem tem essa chance, para onde vai o seu corpo, né, depois que você morrer, em quais condições também. Então tem essa questão que tá acontecendo aqui. E bom, eles vão fazer um passeio no cemitério com ela, que tá prestes a morrer. E essa é uma cena muito, muito, muito impressionante. E eu vou ler pra vocês, mas reparem bem, o momento que isso acontece é quase como se fosse uma descrição de uma dança macabra também. Porque você tem ela, que é a pessoa que tá morrendo. Então ela tá ali representando a morte, né? Guiando eles em fila indiana, né? Nesse cemitério, né? E, bom, né? É assim que acontece, né? Eles estão aqui descrevendo esse cemitério, né? Que é um cemitério internacional, né? Porque tem muitas outras pessoas que também não têm essa condição de voltar, né? Enfim, para ser enterrados lá embaixo, de trenó, né? Então ele diz: a calma, o isolamento, a paz do lugar pareciam profundos e íntimos em muitos sentidos. Um anjinho, um menino de pedra, com um boné de neve enviesado sobre a cabeça, quedava-se em alguma parte no meio das moitas e fechava os lábios com um dedo. Podia passar pelo gênio do lugar. Quer dizer, o gênio do silêncio, de um silêncio, porém, que se afigurava nitidamente como negação e antípoda da fala, como emudecimento, portanto, mas que de modo algum se sentia como vazio de conteúdo ou como inerte, porque realmente é um silêncio que fala muitas coisas, né? Fala sobre a morte. Para os dois visitantes do sexo masculino, aquela seria sem dúvida uma ocasião de tirar os chapéus, se os tivessem levado. Ninguém usa chapéu, né? Mas já que andavam com a cabeça descoberta, Hans Castor também passara a fazê-lo, limitaram-se a uma atitude reverente, caminhando em fila indiana, com o peso do corpo sobre a ponta dos pés e fazendo como que pequenas mesuras para os lados, enquanto seguiam Karen Karstedt, que conduzia o cortejo. Então ela como a morte, né? E aí, quando eles chegam lá em cima, ela vai olhar para um lugar que não tinha ninguém enterrado e vai pensar, né? Enfim, ela tá olhando para onde ela vai parar, ela tá olhando para a própria morte dela, né? Em um lugar qualquer, entre a multidão de jazigos, no interior do adro, quase em seu centro, encontraram um pedacinho de terra ainda rasa, do comprimento de uma pessoa, plano e desocupado, entre dois outros já recobertos, de cujas pedras pendiam coroas de perpétuas.
Detiveram-se ali, a moça um passo à frente dos companheiros, e leram as inscrições tristes gravadas nas pedras. Hans Castor, numa atitude de abandono, com as mãos entrelaçadas, a boca aberta e os olhos sonolentos, que é a atitude dele quando ele pensa, né? O jovem Dzimsin, em posição de sentido, não somente ereto, mas até um pouco inclinado para trás. E os primos, possuídos de uma curiosidade simultânea, lançaram um olhar de esguelha para o rosto de Karen Karstedt. Ela percebeu mesmo assim. Então, assim, eles lançaram um olhar pra ela, porque, tipo, você é a próxima, né? E ela percebeu isso, né? Por mais que eles estivessem tentando ser discretos. E ali permaneceu, acanhada e humilde, a cabeça um tanto curvada pra frente, e esboçou um sorriso forçado, enquanto Celery piscava os olhos. Então, assim, se o Hans coloca a mão dele e percebe que ele vai morrer nesse momento, esse aqui é o meu Deus, eu vejo da Karen também, sabe? Ela tá olhando pro abismo, o abismo tá olhando pra ela de volta, e fica claro que é ali que, não, depois de muito tempo, ela vai parar, né? E claro, né, como uma dança macabra, o Hans, o Joachim, eventualmente eles vão ser também os próximos da fila, né? E agora o Hans tem essa consciência de que em algum momento ele vai ser o próximo da fila. Então, assim, a morte já não parece mais tão simpática e agradável e digna de reverência quando você tem essas duas experiências, né? A experiência de perceber que você vai morrer e a experiência de ver pessoas jovens e que teriam uma vida pela frente muito doentes e enfrentando a impossibilidade de viver essa vida e, enfim, né? Diante do fato de que logo, logo elas vão morrer, isso não é legal, sabe? Aqui o Hans, ele realmente, em relação a isso, dá pra ver que ele não fala do jeito que ele falava antes, assim, né? Com essa facilidade que ele falava antes. Mas, claro, eu acho que vale muito a pena pontuar aqui uma coisa. Deixa eu mostrar. Bom, gente, a curiosidade, essa foto é de um cemitério em Leipzig, lá na Alemanha, que eu visitei ano passado. É um cemitério no meio do nada, assim, mas ele era muito parecido com a descrição da Montanha Mágica. Aí eu sempre lembro disso aqui, enfim, a imagem ficou na minha cabeça. Ele não é em Davos nem nada. O que acontece? O fundamento pro Hans fazer o que ele tá fazendo se baseia numa espécie de revolta, né? Ele fala que ele tinha necessidade, que experimentava o seu espírito de tomar a sério e de poder honrar o sofrimento e a morte. Porque o que acontece? Ele ficava basicamente indignado com o fato de que as pessoas não estavam olhando isso de frente, não estavam também, de certa forma, honrando as pessoas que estavam indo embora, né? Não do jeito que nem eu falei, não como ele falava antes, porque aqui a simpatia dele tá mudando um pouco também. Mas no sentido de realmente tratar isso como se fosse algo que não acontece, né? E isso aqui também não deixa de ser uma questão um tanto quanto social mesmo. Pode falar, Lucas. Luiz, é interessante a gente pensar que o Hans Castorp, quando criança, né, ele tem esse contato com a morte, mas é sempre a morte na abstração, né? Sempre escondem a face biológica da morte dele. No Berghof é meio parecido com isso, né? Porque quando as pessoas morrem no Berghof, os outros só têm a consciência da morte do outro internato a partir da ausência no jantar, no almoço, né? Uhum. Então eles não viam a saída desses corpos e tudo mais. Uhum. Então nesse momento eu acredito que o Hans Castorp, como você falou, né, sai dessa morte abstrata, né, e começa a pensar na morte fisiológica, biológica. Com certeza, com certeza. Eu fiz um pequeno salto e vou voltar para trás já para falar do pesquisas, né? Mas a gente não pode esquecer que nesse ponto aqui ele já tinha tido a experiência de ler sobre fisiologia, biologia. Então ele também nesse capítulo ele tá ligado ao interesse que começa a surgir de fato pela vida, né? Que é o que nem eu falei na aula passada. Tem essa dicotomia entre vida e morte que está se aprofundando aqui, tanto pro lado da vida quanto pro lado da morte. E claro, as percepções que ele tem aqui vão mudar muito. Eles fazem parte de um aprendizado que está sendo vivido, assim, sabe?
E uma coisa que eu acho muito interessante nesse subcapítulo é que as pessoas que são visitadas, todas gostam. Assim, tem situações meio esquisitas, igual a abarrotada, tudo bem, mas ninguém reclama. Então, as pessoas que estão sendo visitadas pelo Hans e pelo Joachim, elas ficam imensamente gratas pelo que está acontecendo. E você vê que isso também é uma forma de você, né, honrar aquelas pessoas que estão ali, né, e enfim, né, tem aquela cena muito bonita de uma menina, né, a primeira menina, a, putz, como que é o nome dela? Eu anotei aqui, a Leila, que ela é uma adolescente, ela nunca foi nem num baile. Então, tipo, quando ela vê o Hans e o Arren, ela se sente, né, conhecendo rapazes. Então é um pouquinho de vida que eles estão trazendo ali para aquele ambiente, eles levam flores, sabe? É, exatamente, Luiz, são gestos de atenção, gestos de cuidado, que não tem, assim, isso aqui é diferente da devoção pela morte. Isso aqui é respeitar a morte sem evitar a morte, né? Então você, né? Eu não quero usar a palavra honrar a morte, não é isso, mas você também não fingir que ela não é uma coisa, um fato, né? Isso me lembrou quando eu leio esse subcapítulo. Tem esse livrinho aqui, se chama História da Morte no Ocidente. Eu acho que essa edição é um pouco mais antiga, mas eu sei que tem reedições. E esse autor tem outros livros publicados aqui no Brasil. Tem O Homem Diante da Morte, Antropologia da Morte. Ele conta um pouco da história da morte também, né? E isso tem a ver com a maneira como as pessoas estavam percebendo a morte e a mudança histórica que tem, né, em relação à morte. Eu já passo a palavra para você, tá, Miguel? Mas aqui, nesse livro, o Philippe Herrier, né, o autor, ele fala que, a despeito dessas duas importantes reservas, pode-se dizer que uma parte do modelo contemporâneo da morte já estava esboçada na burguesia do fim do século XIX, que é basicamente onde a gente está, particularmente a crescente repugnância em admitir abertamente a morte, a de si mesmo e a do outro. O isolamento moral imposto ao moribundo por essa mesma repugnância e a ausência de comunicação que daí resulta. Enfim, a medicalização do sentimento da morte. Nesse livro aqui ele explica como, por exemplo, a morte na Idade Média, ela era percebida de uma determinada maneira. Então, ela era uma coisa pública, né? As pessoas sabiam. Ela era uma coisa, de certa forma, comum, porque não tinha muitas maneiras de evitar a morte, né? Então, ela acontecia, fatalidades, né? Pessoas morrendo, enfim, de gripe, de parto, muita coisa. A mortalidade era muito maior. E os cemitérios, eles faziam mais parte da vida pública. Então, a morte, ela era uma coisa mais aberta, vamos dizer assim, né? Até a própria questão de como se tratavam os cadáveres, não tinha tanto essa preparação para ser enterrado. A questão do cheiro, que é uma questão que hoje em dia a gente consegue evitar. Mas com o passar do tempo, principalmente com a ascensão da burguesia, né, a noção de individualidade, ela vai se tornando cada vez mais forte. Então também a morte, ela passa a ser a minha morte como indivíduo, né? Não é mais uma coisa da comunidade, vamos dizer assim, né? E isso nossa, nesse livro ele explica de um jeito muito bonito, assim, muito bom o livro. E, enfim, ele fala também que a morte, ela vai se tornando... ela deixa de ser uma fatalidade e ela passa cada vez mais, na medida em que a medicina tem um certo controle das coisas, ela passa a ser uma ansiedade, porque a morte muitas vezes ela acontece não é por fatalidade, mas é pela falha médica em tratar determinada coisa. Então, a partir do momento que você começa a ter mais controle da morte, ela começa a te gerar mais ansiedade. E, enfim, ela está sendo também cada vez mais institucionalizada. As pessoas hoje em dia, em geral, morrem no hospital, tem horário de visita específico, né? Não tem esse livre trânsito, né, com a morte, o cemitério também, né? Não é mais um lugar público. Assim, é um lugar público, mas tem horários de abertura, de fechamento. As pessoas, né, não visitam. Eu sou particularmente, gente, é muito, né, uma esquisitice minha. Eu sempre gostei de passear em cemitério. Até, acho que é por isso que eu gosto da Montanha Mágica. E eu sempre vou, quando eu tô principalmente na minha cidade natal, eu vou. E assim, claro, eu visito o túmulo da minha avó e tudo, né? E quando ela tava viva, ela também gostava muito e a gente passeava. E nunca tem ninguém.
No cemitério, assim, é uma coisa muito pontual, assim, a visita ao cemitério. E às vezes até quando a gente chegava, assim, as pessoas olhavam de um jeito esquisito, ou eu falava pra alguém, eu tava no cemitério. A pessoa falava, meu, o que, que você tava fazendo no cemitério? Como se fosse um lugar quase que proibido, intocado, um tabu, né? Que a nossa sociedade pós-Montanha Mágica, né? Acho que tem muitos sinais hoje em dia de que a gente tem um grande problema, né? A gente não quer envelhecer de jeito nenhum, né? A morte realmente ela se tornou um tabu. A gente quer. Isso também é uma questão que eu acho que é importante da Montanha Mágica, que a gente vai ver principalmente no capítulo 7. O excesso de vida sozinho, sem um equilíbrio com a morte, também pode ser muito problemático. Né? Eu acho que justamente essa questão nossa hoje em dia de estética, né? De não poder ter ruga, de não poder ter linha de expressão, de não poder envelhecer, de não poder morrer, é um excesso de vida que pode se tornar facilmente patológico, assim. Então, eu acho que nesse sentido também, né, de novo, é um romance que está trazendo questões extremamente importantes para hoje, para a gente pensar a morte hoje e também para se pensar a morte já na época, né? Que o Hans ele estava indo não só contra o costume do sanatório, mas contra um costume que estava se tornando cada vez mais comum, né, de colocar a morte embaixo do tapete, né, apesar de que na guerra ela ia sair com certeza, né, daí ia ser um pouco demais até, um pouco não, né, muito demais. Bom, deixa eu ver o que vocês falaram. O Miguel queria falar, né, pode falar, Miguel. Eu achei bastante interessante, porque enquanto tu falava isso, eu lembrava direto desse livro do Felipe Arrê, que eu tinha lido, e falando sobre essa questão do tabu, e o livro como um livro das décadas de 10, 20, sendo escrito, né, publicado na década de 20, bem um período de uma ascensão do que se chama hoje de modernidade, mostra esse conflito do tabu que era feito com a morte, né? E o Arrier, uma das coisas que me chamou muita atenção que ele fala é sobre a inversão de tabus em relação ao sexo e à morte, né? Uhum. Em que ele fala ali que, por exemplo, era muito comum essa naturalização da morte em relação à visão das crianças. Então as crianças visitavam o moribundo, se despediam do avô, do avó, e iam, né, no enterro e participavam desse processo da morte, enquanto hoje se torna um tabu. A criança ela é totalmente neutralizada disso, o avô vira uma estrelinha, e, bom, e assim por diante. Enquanto que o sexo era um tabu que não se falava, e hoje em dia a sexualidade é uma coisa cada vez mais Normalizada, inserida né? nas noções, normalizada, né, se ensinando a criança. Então, essa inversão, nossa, eu achei isso sensacional e me pareceu muito isso agora, falando sobre o livro, que me parece que o humano estava vendo esse tabu em relação à morte, né? A própria transição dessa ideia romântica da morte, que de certa forma o Castor tem, né? Do romantismo, da devoção a essa morte, se transformar num tabu e dessas quebras de paradigmas, né? Com certeza. E eu acho que assim, fica a lição também, que eu acho que é por isso que a Montanha Mágica é tão fascinante. Assim, a ideia não é ter a simpatia pela morte. Eu acho que é por isso que o grande erro, né? É muito comum em romances de formação o personagem ter um grande erro de percurso. Por exemplo mais famoso, Wilhelm Meister, né? O grande erro é ele achar que ele vai ser um ator, né? E no final ele descobre, não, isso aqui não é pra mim. O grande erro, tem um livro, putz, tá pra lá, chama O Cânone Mínimo, da Patrícia Mas, professora da Unesp. E ela trabalha essa ideia de grande erro, né, no processo formativo. E o grande erro do Hans é a maneira como ele, né, entende a vida e a morte, né? E eu acho que assim, o livro ele consegue, pelo próprio enredo e pelas coisas que vão acontecendo, ele consegue problematizar o que o Hans, a maneira como o Hans vê as coisas sem demonizar. Então, assim, não é que a gente tem que excluir a morte, não olhar ela de frente e fingir que ela não existe. Isso tem que ser feito, mas isso tem que ser feito com equilíbrio. Então, nesse sentido, essa cena aqui é uma cena em que ele consegue fazer isso de um jeito um tanto quanto, né, equilibrado. E eu acho que no livro não é um capítulo onde a gente vê aqueles pensamentos estranhos dele. É uma maneira, é um trato com a morte bonito, assim. É uma coisa que eu acho que ela tem que ser respeitada sem ser romantizada e sem ser
colocada acima da vida, né? Mas é preciso pensar nela, né? É preciso refletir sobre ela, né? Pelo menos eu acho muito importante. E eu acho que é algo que realmente, com o nosso excesso de informação, excesso de vida, excesso de coisa, a gente esquece de fazer isso hoje em dia, né? Eu conheci já pessoas para que eu tive que explicar. Falou, olha, montanha mágica é sobre morte. E você vai falar, sobre morte? Mas o que você quer ler sobre morte? Então, se tornou tabu, que nem o Miguel falou, né? O sexo que era o tabu, hoje em dia é normal. Então, as coisas, elas se inverteram, né? Inclusive, eu já vou mostrar uma citação com o Settembrini. O Settembrini, de certa forma, ele percebe que tem que existir esse equilíbrio, mas ele peca no sentido em que ele não percebe que esse equilíbrio ele pode ser encontrado pela via da morte também. Porque quando Hans entra em contato com a própria morte dele e com a morte dos outros, é a maneira como ele vai começar a reavaliar a forma como ele pensava as coisas, né? Então também é muito importante. Bom, o Dionísio citou o Eduardo Viveiros. Então, eu acho interessante também, Dionísio, nesse sentido, diferentes maneiras como diferentes culturas e diferentes ontologias, cosmologias, entendem a morte, né? Porque, por exemplo, tem essa questão ocidentalizada, né, da morte, como a gente entende ela, mas tem rituais ancestrais de outras culturas. Eu acho que o mais famoso é a Festa dos Mortos, né, no México, o Dia dos Mortos, que não necessariamente tem toda essa ideia do luto e do choro, né? A maneira como diferentes culturas lidam com isso também mostra que existem outras possibilidades e outras maneiras de se entender a morte, né? E que, inclusive, gente, a morte é um conceito muito complexo, eu acho, porque tem um poema da Olga Savary que eu gosto muito, que é bem curtinho. Ela fala assim, ao longo da vida eu morri muitas vezes. Vida mata mais que morte. Então, quantas vezes também ao longo da nossa própria vida a gente não tem que se reinventar e recomeçar e terminar ciclos. Então, eu acho que o entendimento um pouco mais saudável de coisas que começam e coisas que terminam também é importante para entender os próprios ciclos de morte que acontecem antes da morte, né? Então, as coisas que começam, as coisas que terminam, também é importante, né, para isso. Então, eu acho que nesse sentido dá pra aprender muito com a Montanha Mágica, muito mesmo. Bom, o Luiz falou, tem um episódio de um desenho, Midnight Gospel, na Netflix, muito bom. Fala desse contato da morte com uma experiência vital que era mais presente. Obrigada, Luiz, eu não conheço, com certeza eu vou ver. E ele fala que no Admirável Mundo Novo as crianças são proibidas de entrar em contato com sentimentos negativos relacionados à morte. Os médicos censuram muito o selvagem quando faz isso perto delas. Outra coisa também que o Arrier fala no livro dele é que, né, no Ocidente, essa coisa de não olhar para a morte, ela se tornou realmente tão potencializada que, por exemplo, se alguém morre, né, e a criança pergunta onde tá, né, você fala, o tio foi viajar, ou ele tá num lugar melhor. Então, realmente existe essa problemática em se olhar de frente a coisa, né, que eu acho que pode ser muito danosa. Eu realmente acho, assim, pode ser algo muito danoso. E tem um filme, última indicação de filme de hoje, muito bom, Capitão Fantástico, que eles, né, um cara que cria os filhos dele de uma maneira bem específica. E a maneira como eles lidam com a morte, quando eles têm que se confrontar, por exemplo, com os primos e com os avós, é totalmente diferente. Então é quase como se encarar a morte de frente fosse uma ofensa, sabe? Falar disso, verbalizar essas coisas, né? Falar de suicídio, né? Que a mãe deles, né, se mata. É quase como uma ofensa no mundo onde isso virou um tabu, né? Então, eu acho que isso é uma deixa que o romance fornece justamente pra gente refletir sobre esse tipo de coisa, e super recomendo os livros do Arrier. Incríveis, incríveis, incríveis. Acho que é possível encontrar algo dele também no YouTube, não tenho certeza, mas fica, né, o questionamento, né? A Laura falou que uma colega do mestrado fez uma dissertação sobre morte e música. Muito interessante. Música, religião e morte. Recorrências tópicas na missa do Requiem em Mi bemol maior de Marcos Portugal. Muito interessante, Laura. A música do Bach também tem muito de morte, né? O Bach era uma pessoa que frequentemente se defrontava com a morte desde muito pequenininho, assim. Como eu tive um tempo em Leipzig, então eu li uma biografia sobre Bach e muita coisa, assim, que ele escrevia, né, que ele compunha, era baseado né, na maneira como ele era uma pessoa também muito ligada à morte, à vivência do luto, enfim, né? Bom, mas o que acontece aqui? E aí a grande sacada também da Montanha Mágica.
A morte, ela não deve ser ignorada, não deve ser escondida. É isso que o Hans está querendo dizer aqui. E ela se equilibra, né, com a vida em dado momento, né? Inclusive, eu acho muito interessante isso aqui que o Settembrini fala. Apesar de eu achar que, em certa medida, a prática é um pouco diferente, né? Mas eu acho que isso aqui é uma grande sacada do livro, né? Que ele diz, permita-me, engenheiro, que lhe diga e inculque que é a única maneira sadia e nobre. Aliás, também, como acrescenta expressamente, a única maneira religiosa de encarar a morte é compreendê-la e senti-la como uma parte, como um complemento e como uma condição inviolável da vida, e não separá-la justamente da vida, o que seria o contrário de sadio, nobre, sensato e religioso, ao criar-se uma oposição intelectual entre morte e vida, e, de modo abjeto, usar a morte como argumento contra a vida. Os antigos adornavam seus sarcófagos com símbolos de vida, procriação e até com símbolos obscenos. Para a religiosidade antiga, o sagrado frequentemente coincidia com o obsceno. Esses homens sabiam honrar a morte. A morte é venerável como berço da vida, como regaço da renovação. Mas, separada da vida, torna-se um fantasma, um bicho-papão e coisa ainda pior. Pois a morte, como potência espiritual independente, é uma potência extremamente devassa. A perversa atração que ela exerce é muito forte, sem dúvida, mas simpatizar com ela também, sem dúvida alguma, equivale à mais horrorosa aberração do espírito humano. Então, é algo que o Settembrini já está adiantando pro Hans, né? E me surpreende muito ele condenar a experiência do Hans no capítulo da Dança Macabra, porque, né, inclusive aqui, quando ele tá falando dessa experiência, né, o Hans, o narrador diz, né, que essa experiência teve origem num espírito formativo, oposto àquele que o senhor Settembrini representava na sua pedagogia. Então era um caminho diferente, né? Mas suficientemente valioso, segundo a opinião do jovem Hans Castorp, para que se aplicasse a ele o Placket Experiment. Então isso aqui também faz parte do experimentar, né? Do descobrir coisas experimentando. E bom, outra coisa que faz parte da dança macabra, já que estamos na dança macabra, é também o fato de que a percepção da sua morte te faz refletir sobre a vida, né? E é isso que acontece, é o interlúdio entre o Meu Deus Eu Vejo e o Dança Macabra, que é justamente pesquisas, né? Pesquisas. Tudo começa, né, quando o Hans ele tá andando com... Não, desculpa, ele tá, acho que almoçando. E aí ele descobre que o Behrens gosta de pintar. E que ele andou pintando a Cláudia, né? E que para isso acontecer, né, a fofoca rolando, ela teve que ir sozinha, desacompanhada, ao apartamento privado dele, várias vezes, entendeu? E o Hans, ele fica desnorteado quando ele fica sabendo disso. Ele fica indignado. No mesmo almoço, ele também descobre que tem um certo russo que frequenta o quarto da Cláudia, se não me engano, e ele também fica horrorizado com essa informação. Bom, uns dias depois, ele tá com o Joachim, né, numa pausa, e ele tá meio bravo, inclusive, com o primo dele, porque ele queria dar uma volta ali perto de onde a Cláudia tava, e ele não queria, né, então ele tá meio enfesado ali, fumando o charuto dele, que voltou a ter gosto. E o Behrens passa. E aí eles começam a conversar sobre charutos, né? Inclusive o charuto que o Behrens fuma, se não me engano, é brasileiro. E, bom, aí ele fala, eu fiquei sabendo que você pinta. E o Behrens fala, nossa, mas como assim, né? E ele começa a puxar um assunto até o ponto em que ele fala, eu pintava também uns navios, sabe? Quando eu era mais novo e tal, eu tinha interesse. Justamente para justificar ali pro Joachim porque que ele tava falando daquilo, para fingir que não era sobre a Cláudia. Então o pobre do Joachim tá de novo caindo numa armadilha do Hans. E aí o Behrens vira e fala, não, vamos lá ver então os meus quadros, né? Ele fica super empolgado para mostrar. E é uma cena brilhante, assim, eu acho que essa cena ela é narrada com uma sutileza, com humor, na medida correta, assim, sabe? Tem outra coisa muito interessante que acontece nessa cena, que é o fato de que o narrador tem muitas opiniões negativas sobre o que Behrens pensa. Então existe aqui uma
É um momento bem raro na Montanha Mágica, mas uma diferença de nível narrativo, assim. Você percebe o que é o narrador, você percebe o que é o Hans, porque o Hans, ele tá tão focado naquilo que ele tá vendo, apesar dele não achar muito bonito também, que ele não consegue ser tão crítico quanto o narrador, assim, sabe? E o narrador parece um crítico de arte, assim. O narrador acha horrível o que o Behrens pinta, e inclusive ele pinta muito mal mesmo, né? Ele até fala que se o Hans não soubesse que o Behrens já tinha pintado a Cláudia, talvez ele nem reconhecesse a Cláudia, porque realmente não estava muito fiel ao que, né, ao que ela era. Mas enfim, né, o Hans vai lá e conversa, ele é uma cena um pouco esquisita, o Hans ele tá meio bobo, né, de paixão. E aí ele tira o quadro de onde o quadro tá e leva o quadro junto pra sala para ele ficar falando, né, da pele e do quadro. E o Behrens, aquele tipão que é o Behrens, ele pensa só no fisiológico. O fisiológico é a grande questão aqui. Então, ele, assim, a arte é o meio, assim como qualquer coisa pro Settembrini só é justificável a partir do ponto que tem a ver com o iluminismo, com o progresso, com a razão, pro Behrens qualquer coisa só é justificável a partir do momento em que passa por um interesse fisiológico, que é o que está acontecendo aqui também. Então, a arte, ele diz, né, é uma outra maneira de representar um interesse que também é o interesse da medicina, que é o interesse pelo humano, pela ciência, pelo corpo, né? E, bom, nessa conversa, também vale a pena ressaltar esse fato, o Hans, ele tá fissurado no corpo da Cláudia, por questões eróticas, né? Então mistura aqui também o amor com morte, com vida, com doença, tudo misturado. Então ele tem esse interesse pela pele da Cláudia, primeiro porque ele tá, né, tem essa questão erótica, que ele olha e fala, meu Deus, que é um outro momento que ele fala, meu Deus, né, tem 2 momentos que ele fala, meu Deus, quando ele olha pra morte e quando ele olha pro braço da Cláudia, né, sem manga. Mas também tem a questão que ele tá interessado com a decomposição do corpo, porque ele acabou de ver a mão dele. Então também tem essa questão de um interesse fisiológico, não só do que acontece com o corpo depois que a gente morre, mas também do que acontece com o corpo para ele se manter, o que mantém a vida, né? E ele vai conversar sobre isso com o Behrens, e é realmente algo que atiça a curiosidade dele. Então, nesse sentido, o Behrens também tem uma participação na formação do Hans, porque ele vai começar a explicar e o Hans começa a ficar interessado e começa a fazer pergunta, até o ponto em que ele compra livros de biologia, de física, de anatomia, né? Em uma cena que, gente, esse capítulo, eu não sei como é que foi pra vocês o capítulo pesquisa. Vocês acharam muito entediante? Vocês acharam muito chato? Porque, assim, ele é muito detalhado na medida em que, assim como o tempo, a gente tá vivendo aqui a experiência do Hans. Então, assim, a gente tá lendo e aprendendo o que o Hans leu e o que o Hans aprendeu. E ele leu muito. Então, a gente tem que ler muito também. E muita gente não gosta desse capítulo. Eu conheço pessoas que acham que ele não deveria nem existir, o que é um crime falar isso. Mas, assim, eu acho que quando você... A primeira vez que eu li o romance, eu confesso que eu fiquei perdidona. Falei, nossa, quanta informação. Mas essa última vez que eu li, pra preparar o curso, eu achei... Foi a vez que eu mais gostei de ler esse capítulo, porque é muito fascinante, gente. Se a gente abre a nossa cabeça, a nossa paciência pra gente ler o que tá escrito ali, é muito fascinante. Quando você leva aquilo a sério, você começa a pensar realmente, sabe? Que nem quando ele lê sobre embriologia, como é que as células se diferenciam para formar um corpo humano, qual que é o limite entre o material e não o material, ou seja, como que algo que não tinha vida passou a ter vida, o que constitui a vida, o que é o começo da vida. Então, eu acho que quando a gente freia um pouco o nosso ímpeto, pós-moderno, de vídeos de 45 segundos no Instagram e no TikTok, e a gente para ler isso aqui com atenção e com a mente aberta e começa realmente a refletir profundamente sobre o que a gente tá lendo, é muito fascinante. Porque provavelmente são coisas que a gente também não sabe, e se a gente topa ter a experiência do Hans, a gente começa a ficar tão fascinado quanto ele, assim, sabe? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho sobre esse capítulo, que é considerado por muitas pessoas um capítulo chato.
né? Um capítulo desnecessário, um capítulo too much, né? Mas que eu acho que tem uma função muito importante, porque aqui também o livro tá te dando a chance de você aprender as coisas que o Hans tá aprendendo, de você se fascinar com a vida como o Hans tá se fascinando, porque é isso que tá acontecendo aqui. Pela primeira vez, o Hans, ele está fascinado pela vida. Fascinado. Então aqui, por exemplo, na página 316 do meu livro, eu acho muito fascinante a maneira como ele descreve o começo disso aqui, né? Porque ele fala assim, ó... Lia, enquanto a lua, a passo comedido, seguia sua órbita sobre o vale alpino, cintilante de cristais. Tinha nevado bastante, estava muito frio, né? Lia livros que tratavam da matéria organizada, das qualidades do protoplasma, da substância sensível, que entre a composição e a decomposição se mantém numa estranha existência intermediária, e da evolução das suas formas desenvolvidas a partir de tipos fundamentais, primitivos e todavia sempre interessantes. Lia com insistente interesse o que os livros diziam sobre a vida e o seu sagrado e impuro mistério. E só que isso aqui acontece num ambiente escuro, porque é de noite e nevou e tá frio. Então, o ambiente é de morte, e naquele ambiente ali de morte, que é o sanatório, que é a escuridão, tem uma pessoa com uma luzinha acesa, lendo livros de biologia, e quentinho, porque tá nas suas cobertas, e que tá extremamente interessado pelo que ele tá lendo. Então é também uma outra ambientação que eu acho incrível, e que contrasta o que tá acontecendo. Por um lado, a morte, ele fora, e ele indo contra isso, se interessando pela vida, né? E todas as perguntas que ele vai fazer, que são perguntas que eu não sei se todas têm resposta hoje em dia, né? Mas... por exemplo, quando começa o material, quando termina o material, o que é esse equilíbrio que mantém a vida? Então, de novo, a ideia de equilíbrio, né, que é muito comum aqui no romance. Então, a vida ela acontece porque ela tem esse eterno equilíbrio que está acontecendo. A gente tem também questões de macrocosmo, microcosmo, quando que uma coisa começa, quando que uma coisa termina. Já vou mostrar para vocês um trecho, mas esse aqui eu acho um trecho fundamental, né, que diz o seguinte... era um movimento clandestino, mas perceptível no casto frio do universo. Uma secreta e voluptuosa impureza composta de sucção e de evacuação. Isso aqui é a vida, tá? Uma exalação excretória de gás carbônico e de substâncias nocivas de procedência e qualidade ignotas. Era vegetação, desinvolução e configuração, possibilitadas pela hipercompensação da sua instabilidade e controladas pelas leis de formação que lhe eram inerentes. De uma coisa túmida de água, albumina, sal e gorduras, uma coisa que se chamava carne e se convertia em forma, em imagem sublime, em beleza, mas que ao mesmo tempo era o princípio da sensualidade e do desejo. Então aqui já entra o interesse erótico dele. Pois essa forma e essa beleza não eram conduzidas pelo espírito, como nas obras da poesia e da música, nem tampouco por uma substância neutra, absorvida pelo espírito, e que o encarnasse de uma maneira inocente, como fazem a forma e a beleza das obras plásticas. Eram, pelo contrário, conduzidas e elaboradas por uma substância na qual despertou, de um modo desconhecido, a voluptuosidade, pela substância da própria matéria orgânica que vivia se decompondo, pela carne cheirosa. E essa carne cheirosa que ele está citando aqui é justamente a carne cheirosa que ele não gostava de ver no começo do romance, né? Que ele não... Lembra quando ele estava vendo o túmulo do avô e aí tem as plantas ao redor para evitar, né, de sentir esse cheiro que ele não gostava? É isso aqui que ele tá olhando agora de frente. Agora ele tá olhando de frente a vida, no que ela é, no que ela tem, que é a carne cheirosa que vai, né, ficar depois que a pessoa morre. Então, de certa forma, ele tá reavaliando coisas que antes ele não conseguia nem olhar de frente, né? E aí, logo depois disso aqui, é que vem o Dança Macabra. Então, ele vai também analisar esse outro aspecto, né? Esse aspecto da vida que tá acabando, se decompondo e quase morrendo, né? E também ele vai acabar vendo isso de perto. E ele faz questionamentos aqui que eu acho que são sensacionais. É justamente o que o Lucas falou, né? Que ele acha bonito quando chega a uma compreensão meio hermética do infinito que existe no átomo, assim como no universo. Eu vou mostrar pra vocês agora. Essa é a minha parte preferida do capítulo, Lucas. Preferida, eu já vou explicar por quê. Não sei se vocês conhecem. Não tem, gente, não estou falando
pelo amor de Deus, tá? Que isso aqui se conecta diretamente com a Montanha Mágica, mas eu acho que essa reflexão que existe aqui, ela é muito incrível, assim, pra época. Então, muitos, né, anos depois, foi publicado esse livro aqui, que é o tal da Física. Minha avó amava esse livro. E ele faz justamente essa conexão, que é basicamente o que o Hans está pensando aqui, entre a forma como os taoístas, né, viam o micro-universo, o macro-universo, e como a física moderna foi comprovando uma função, né, um funcionamento simultâneo entre as duas coisas. E eu acho isso bizarro porque a gente está falando aqui de unidades de medida que nem são imagináveis na nossa cabeça, né? E é justamente aqui que o Hans chega, porque quando ele chega aqui, a gente nem tá mais falando de corpo, a gente tá falando de vida após a morte, do que é o começo, do que é o fim, pra onde a gente vai. Aqui a gente tá lidando com perguntas como o que é o fim e o que é o começo, sabe? Então, Hans, né, diz, desculpa, o narrador, né? Ao se alcançar o ponto onde se tratava daquilo que nem sequer é pequeno, porque é um átomo, né? Toda a medida se esvaía. Nem sequer pequeno equivalia a imensamente grande. E o passo dado em direção ao átomo manifestava-se, sem exagero, como maldição no mais alto grau. Pois no instante da mais extrema dissecção e diminuição do material, descortinava-se de repente o cosmo astronômico. Então ele vai do mais pequeno para o cosmo, para o universo. A pequenez dos corpos celestes do mundo interior seria uma objeção pouco incisiva, já que a medida do que era grande ou pequeno perdia-se, mais tardar, no momento em que se evidenciava o caráter cósmico das partes mais minúsculas da matéria, e já que os conceitos de exterior e interior também viam abalada sua solidez. O mundo do átomo era um exterior, ao passo que o astro terrestre que habitamos era, se considerado do ponto de vista orgânico, um profundo interior, provavelmente. Então, o átomo ele pode representar um mundo, e o mundo que a gente vê pode ser só um interior de algo que é gigantesco, que é o universo. Mas, se isso sucedia, assim como se afigurava Hans Castorp, tudo começava apenas no instante em que se imaginava ter alcançado o término. Então, aqui, por exemplo, ele acabou de ver a mão dele, né? E pensou, putz, eu vou morrer. Mas aqui ele também tá começando a se questionar, tá, mas o fim é o fim? O fim é o começo? Né? Quando uma coisa termina, ela tá talvez recomeçando? E aí vem um outro questionamento. Era possível que no fundo íntimo e mais remoto do seu ser, talvez se encontrasse ele mesmo, o jovem Hans Castorp, mais uma vez e mais 100 vezes, bem agasalhado num compartimento de sacada com vista sobre a noite glacial e enluarada dos Alpes, a estudar a vida do corpo com os dedos enregelados e as faces ardentes, sob o impulso de um interesse médico humanista. Então aqui a gente tem também essa ideia de um eterno retorno nietzschiano, ok, mas que é um questionamento dessa linearidade, né, como a gente está acostumado a ver as coisas. Então aqui, vamos dizer que o universo tá se abrindo pro Hans, assim, coisas que ele mal tinha pensado na própria morte dele e ele já tá pensando sobre questões que estão além disso, né, que estão acima. E o que eu acho mais interessante disso aqui, na Montanha Mágica, é que esse tipo de questionamento da Montanha Mágica acontece de um modo bem diferente de outras obras. Se a gente for pensar, por exemplo, o próprio Sétimo Selo, né, que é o filme que eu citei, tem muita angústia, sabe? E tem uma necessidade de Deus dar uma resposta. Aqui, nesse capítulo, não tem a palavra Deus. Não tô falando que não tem uma camada religiosa aqui, no sentido de, né, para onde vamos depois da vida, tudo bem. Mas não tem uma tentativa de tirar as contas com Deus, como, por exemplo, um Kirillov dos demônios, que é tão revoltado que ele quer se matar, justamente para ele provar para Deus que é ele quem tem controle da própria vida dele. Você não tem esse tipo de revolta. Existe angústia, claro, porque olhar para essa imensidão não deixa de ser angustiante, mas não tem revolta. E além disso, por exemplo, totalmente diferente de um Fausto. O Fausto, no começo do Goethe, ele tá angustiado porque ele não sabe tudo. Então ele cursou todas as universidades, né, todos os cursos que existiam na época, que eram 7, se não me engano. E mesmo assim ele não tem a resposta para tudo. E ele está angustiado porque ele quer ter a resposta para tudo. E nesse sentido o Hans é zero fáustico. Porque o que acontece? Ele vê a imensidão do universo, ele entende que existe a imensidão do universo, ele se coloca perguntas sobre isso, e a falta de resposta absoluta
né? Seja por parte de Deus, enfim, seja por parte da ciência, não é uma coisa que transtorna ele, né? É uma coisa que, na verdade, ele gosta. Ele gosta, ele se sente, vamos dizer, confortável na imensidão que ele está encarando. Né? Então, nesse sentido, ele não quer dominar esse conhecimento. Não é um sentimento fáustico de domínio e de ir além, de conquistar tudo. Não. É um sentimento quase estoico, assim, eu diria, né? E é muito, né, muito impressionante, assim, eu acho muito, muito interessante a maneira como isso é colocado, porque é totalmente diferente de outras narrativas que também se colocam a mesma pergunta e que geram sempre uma angústia gigantesca que vai ser o centro da narrativa, né? E pro Hans, ele tá descobrindo, ele tá sentindo prazer em descobrir isso aqui, e além disso, ele, né, ele nem tem propósito, ele tá ali na montanha. Então, assim, qual é o propósito da vida? Não é uma questão pro Hans, ele tá mais interessado em entender a vida em si, sabe? E as questões da vida em si. E não necessariamente qual é o sentido disso tudo e qual é o propósito disso tudo. E é nesse sentido que no final do capítulo acontece uma coisa incrível. A vida aparece, ela já tinha aparecido antes, mas agora ele, né, termina de ler, eu já vou ler essa cena incrível. E ele ganha um beijo da vida, né? E esse beijo que ele ganha da vida, eu acho que simboliza justamente essa aceitação diante da complexidade da vida, mas também simboliza o movimento dele fazendo as pazes com a vida, né? Porque a vida era aquela coisa que ele achava sem graça, mas agora ele tá vivendo, né? Ironicamente, no mundo da montanha, ele tá se apaixonando, ele tem um interesse pela vida, então é quase como se ele estivesse fazendo as pazes com aquilo que no começo do romance ele fala, isso aqui é chato, isso aqui, né, é coisa de gente que enche a pança e ganha dinheiro. Tem um lado bonito da vida que a gente, assim como a gente às vezes evita olhar pra morte, pensar o que é a morte, a gente também esquece às vezes o lado bonito e incrível de estar vivo, né? E eu acho que é isso que esse capítulo resgata também. O Hans aprende isso também. E também faz parte de uma, né, de certa dança macabra, né? E, enfim, eu vou ler pra vocês porque eu acho esse final incrível. Montões de livros achavam-se empilhados na mesinha com a lâmpada. Um jazia no chão, ao lado da espreguiçadeira, sobre a esteira da sacada. E aquele que Hans Castorp estudara por último pesava-lhe sobre o estômago, oprimindo-o e embargando-lhe a respiração. Sem que, entretanto, do córtex cerebral partissem aos músculos competentes ordens no sentido de o afastarem. Eu gosto que o narrador ele vai ficando super científico nesse capítulo. O jovem lera a página até o fim e seu queixo alcançar o peito. As pálpebras se haviam fechado espontaneamente por cima dos olhos azuis singelos. Ele via a imagem da vida, a estrutura dos seus membros fluorescentes, a beleza cuja portadora era a carne. Então, aqui também tem essa camada erótica. Ela retirara as mãos da nuca e os braços que ela abriu e em cujo lado anterior, sob a pele delicada da articulação do cotovelo, desenhavam-se vasos de sangue azulados, as duas ramificações das grandes veias. Ora, esses braços eram de uma indizível doçura. Ela se aproximou dele, inclinou-se para ele, sobre ele, e ele sentiu-lhe o odor orgânico. Então, de novo, agora esse odor, só que num viés, né, positivo. Sentiu-lhe o pulsar do coração. Algo delicado e cálido enlaçou seu pescoço, e enquanto ele, desfalecendo de volúpia e angústia, pousou as mãos sobre o lado externo desses braços, ali, onde a pele granulosa que envolvia o tríceps era de um frescor aprazível, sentiu nos lábios a sucção úmida do beijo dela. Que é a vida. Então, assim, eu acho extremamente simbólico, assim, esse capítulo. E aí, claro, esse é o interlúdio, que nem eu falei. Logo em seguida vem o Dança Macabra, né? E aí ele vai olhar a morte com esse conhecimento que ele agora tem sobre a vida. Então, assim, até a maneira como ele vai tratar os defuntos, os moribundos, depois disso aqui, é também uma atitude de respeito em relação à vida. Não é só uma atitude de respeito em relação à morte, mas é uma maneira de honrar as pessoas que ainda estão aqui e que merecem algum tipo de né, respeito, né? Enfim, é muito bonito, Luiz, eu também acho. Eu acho muito, muito bonito. E o Thomas Mann, ele consegue sair do científico pro poético, assim, com uma facilidade que sempre me impressiona. E nesse capítulo, inclusive, né, porque, gente, é difícil escrever isso aqui, né, pra quem não é da área, tem citações quase literais de livros científicos, assim, então ele realmente pesquisou isso aqui. Bom, o Gilmar falou do Ian McKean, que
tem seguidores atuais. Eu nunca li, você acredita, Gilmar? Se você puder me falar algum livro dele, recomendar. Eu não vi ainda a consolidação de modelos atômicos durante a escrita, que faz uso do modelo planetário para explicar o átomo. Conforme... exatamente. Não se sabia nada sobre DNA. Não se sabia, inclusive tem uma cena nesse capítulo que ele fala, né? O mistério da passagem hereditária de características, como é que isso acontece, né? Então, eu acho que isso serve pro resto do livro, tá, gente? Porque agora muitas coisas no romance vão começar a ficar extensas. E tentem lembrar disso aqui, porque se vocês respirarem fundo e tiverem a paciência necessária para realmente entrar no que vocês estão lendo, vai deixar de ser tedioso e vai ficar muito interessante, eu prometo pra vocês. Então, eu acho que isso é uma grande descoberta e retomando mais uma vez, um aprofundamento das coisas que ele viveu e que vão se configurar na Noite de Valpurgis, né? Só uma citação que eu adoro sobre a Montanha Mágica, que está no livro do Bosch Maia, sobre Thomas Mann. Não tem tradução, gente, infelizmente. Se alguém se interessar pelo capítulo sobre a Montanha Mágica, eu tenho, mas só em alemão. Posso enviar. Ele fala isso aqui. Nesse sentido, Hans Castorp também se eleva acima de sua classe, né, dos heróis medíocres, a fim de sugerir o que de fato significa ser humano. E aí ele vai citar algo que o Thomas Mann falou sobre o livro, né? O herói desse romance contemporâneo era apenas aparentemente o amigável Hans Castorp, escreve Thomas Mann em 42. Mas na realidade era o Homo Dei, o próprio homem, com sua pergunta religiosa sobre si mesmo, sobre onde e para onde, sua natureza e propósito, sobre sua posição no universo, o segredo de sua existência, a misteriosa tarefa da humanidade. Então, de certa forma, eu acho que é isso, porque as perguntas que o Hans está fazendo e as coisas que ele está lendo na sacada, e a percepção sobre a própria morte, sobre a morte dos outros, faz com que a gente seja muito parecido com ele. Porque são as perguntas que a gente também se faz, e essa tentativa de encontrar um propósito na vida, de tentar entender, né, por que a gente está aqui, e enfim, são perguntas que fazem com que ele seja alguém que representa realmente o homem, né, na vida, e né, tentando se encontrar e tentando achar respostas, né. O Luiz falou que um fenômeno sustentado pela matéria, tal e qual o arco-íris sobre a queda da água, igual a chama. Linda essa parte, né? Eu pensei em colocar, mas aí eu falei, coitados, é muita coisa. Mas eu acho que isso aqui fica, né? Essa ideia de que o personagem, de certa forma, também, o personagem principal, né? Somos nós, de certa forma, né? Então, bom, como eu falei, tudo isso vai se configurar na Noite de Valpurgis, que é a cena que fecha o 7º mês, a metade do livro, e é extremamente importante, né? Então, o que acontece? Noite de carnaval, o ano virou, o Natal que parecia longe, que parece longe, gente, mas falta só 4 meses, então, assim, em termos de montanha, o Natal é amanhã, até pra gente. Vai acontecer essa noite de carnaval, e, bom, no mundo do carnaval, né, as coisas elas estão sempre invertidas, né? Então as pessoas estão se tratando por Du, o que não é um costume, que é como o Hans vai tratar a Cláudia. O Hans bebeu uns vinhos, tá todo mundo meio alegre, as pessoas estão dançando, elas se fantasiam, né? Tem uma cena muito engraçada que alguém se fantasia de termômetro e outra pessoa se fantasia de Joãozinho Azul, que era um recipiente azul que eles usavam pra cuspir, bem nojento. Então tem todas essas questões cômicas também. E, bom, o Hans, ele já tá, né, obcecado pela Cláudia, né? Segundo o narrador, ele está apaixonado até a raiz dos cabelos, né? Então ele só quer falar da Cláudia, ele quer encontrar com ela, é o assunto, ele passa vergonha na frente das pessoas, e é muito engraçado ler, né? Não julgo, mas é engraçado. E quando ela bate a porta, né, já é uma coisa tão sabida ali que todo mundo vira pra ver qual vai ser a reação do Hans. É aquele típico apaixonado que tá tão apaixonado que nem se importa de passar um ridículo, né? Desde que ele possa falar sobre o objeto do amor dele, né, tá tudo certo. E claro, tem essa coisa que começa a surgir nele, que é a questão do corpo da Cláudia, né? Então ele está querendo, né, experimentar o corpo da Cláudia, vamos dizer assim.
E isso, claro, né, vai acontecer na noite de Valpurgis, né, vai acontecer no carnaval. É, Bom, que nem eu comentei com vocês, né? Tem dois momentos que ele fala, meu Deus. O primeiro é na sala de raio-x e o segundo é quando ele vê ela, né? Porque ela tá com um vestido preto e não tem mangas, né? A gente tem que pensar também que as pessoas elas andavam mais cobertas nessa época, então ver um tornozelo, ver um braço, ver um colo, era uma coisa assim realmente que podia ser muito sensual. Eu acho que esse capítulo, ele, às vezes, por causa da nossa mentalidade, hoje em dia a gente perde os matizes sexuais, mas é um capítulo muito sensual. A conversa deles também é cheia de sinais, né? A lapiseira por si só já é um símbolo fálico, né, no romance, mas tem várias questões, vários matizes do diálogo deles. E, bom, o que acontece é que eles estão brincando de um jogo de desenhar porquinhos de olho fechado. E aí ele tá sem lápis. E aí o que acontece, que eu acho que também é sensacional, ele vai até a Cláudia, que ele tá um pouco bêbado, e ele olha pro leste, que é justamente de onde ela vem. Então tem toda essa simbologia. Ele olha pro leste, ele vai andando e fala: "Você tem um lápis pra me emprestar?" Só que quando ele descreve esse momento, o narrador ele fala: "E ele estava ali no pátio da escola", né? E não fala ele estava ali no Berghof na noite de carnaval, justamente porque é como se ele estivesse retomando o ponto onde ele teve essa única vivência com o Pshibslav, que pra ele, claro, foi uma coisa indiferente. Claro que tinha a questão da idade, eles eram crianças, mas era uma coisa que foi indiferente pra ele. Era bom pra ele ficar no abstrato, né? Assim como na vida, no amor também. Era uma coisa que até então tinha sido muito abstrata, mas a partir do momento em que ele tá entrando em contato com a vida e vendo as coisas na prática, isso também começa a acontecer com o amor, que é o que vai acontecer nessa cena, porque ele, pra surpresa de todos nós, vamos combinar, ele é uma pessoa bem de atitude nessa noite. E ele chama ela pra conversar, né? E nessa conversa várias coisas vão aparecendo. Então, por exemplo, a gente fica sabendo que ela vai partir nessa conversa. Também se fala do Joachim, né? Então ela ressalta o fato de que ele tá muito doente, né? Isso é uma coisa muito importante. A gente também, porque essa é a primeira conversa que eles têm, né? E a gente consegue entender um pouco mais como a Cláudia pensa, que era um mistério até então, né? Tem uma cena, não é essa que eu transcrevi aqui, mas é uma cena em que ela tá falando sobre como ela pensa, né? E ela vai falar sobre a moral, né? E ela fala que pra ela, quer ver? Eu vou achar aqui que a moral pra ela não tem a ver com a razão, não tem a ver com a disciplina, ou seja, não é uma coisa que tem a ver com o Settembrini e com o Joachim, né? Que ela tá se colocando como outro elemento, né? Para ela tem a ver com deixar-se entregar, com a liberdade. E ela mesma fala pro Hans: olha, eu sou uma pessoa livre. Eu vou sair daqui, eu vou ficar algum tempo em outro lugar, né? Ninguém sabe se ela é casada de fato ou não. Então, ela é um espírito livre, ela é um espírito, né, que não tem nada a ver com o que o Hans está acostumado ali em cima. E justamente por causa disso, o Settembrini enxerga ela como uma ameaça, como um problema, como um perigo, né? Só que o Hans, ele vai... Porque realmente ela tá dando lado pro Hans. E essa conversa começa a ficar bem, né? E aí o Hans vira e fala, faz uma declaração pra ela, que é isso aqui que eu vou ler. Mas reparem bem, como se a gente for pensar em tudo que a gente viu nesse capítulo, é como se fosse um breve resumo de todas as coisas que ele aprendeu e todas as coisas que ele viu até aqui também, né? Então ele diz: o amor, sabe? O corpo, o amor, a morte, esses três formam um só. E todos fazem parte da dança da morte. Pois o corpo é a doença e a volúpia. E é ele que faz a morte. Então aquela coisa que ele já ligava o corpo à doença. Sim, são carnais esses dois, o amor e a morte. E esse é o terror e a grande magia deles. Mas, compreenda, a morte é de um lado uma coisa mal afamada, impudente, que faz enrubescer de vergonha. E de outro é uma força muito solene, muito majestosa, muito mais poderosa que a vida risonha ganhando uns trocados e enchendo a pança, muito mais venerável que o progresso tagarela pelos tempos, porque ela é a história, e a nobreza, e a piedade, e o eterno, e o sagrado, que nos fazem tirar o chapéu e andar na ponta dos pés, que é um pouco do que ele viu também na Dança Macabra. Tem esse lado realmente de
né? Honrar algumas coisas. Ora, da mesma maneira, aí vem o contraponto, que esse tipo de contraponto não existia antes. Antigamente, né, no começo do livro, o discurso dele parava aqui. Não ia além disso aqui. Mas agora ele tem uma outra visão sobre as coisas. Então ele diz, da mesma maneira, também o corpo e o amor ao corpo são algo indecente, desagradável, e em sua superfície o corpo enrubesce e palidece de pavor e vergonha de si mesmo. Mas ele também é uma grande glória adorável, imagem milagrosa da vida orgânica, santa maravilha da forma e da beleza. E o amor por ele, pelo corpo humano, leia-se também pela vida, né? É, da mesma maneira, um interesse extremamente humanitário e uma força mais educativa que toda a pedagogia do mundo. A enfeitiçante beleza orgânica que não se compõe de tinta e óleo nem de pedra, mas de matéria viva e corruptível, cheia do segredo febril da vida e da podridão. Então aqui já é ele falando do corpo, né, da Cláudia. E, assim, uma cantada um pouco rebuscada, claro. Mas eu acho que é também uma síntese do aprendizado aqui. E é justamente o interesse pela vida, o contato com a vida, que faz com que ele entre em contato agora fisicamente com o corpo. Né? E até a relação dele com o amor, que era uma relação abstrata, que era uma relação que nunca tinha passado de uma frase me empresta um lápis, pode ser algo além disso, né? Então ele fala o que tem que ser dito, verbaliza o que tem que ser verbalizado, mesmo que seja numa noite onde tudo acontece de cabeça para baixo, né? E que no dia seguinte a Cláudia vai partir, né? E um último pontuamento, né, sobre essa questão, acontece algo. Vocês perceberam, quem já passou desse capítulo, porque infelizmente na próxima aula a gente não vai ter muito tempo de falar disso, mas rola uma coisa. Vocês percebem, né? Quando eu digo uma coisa, é uma coisa erótica, né, entre os dois. Porque o que acontece? O Hans pega o lápis dela. E aí ela, né, ela vai embora no dia seguinte. E ela conta isso pra ele, né? E ela comenta que ela tem uma fotinho dela, né, que tá no quarto dela, que é igual que o Hans tem também, depois que ele fez a radiografia, mas que o Hans leva na carteira como se fosse um documento. E aí o que acontece? No final desse capítulo aqui, a Cláudia fala, né? Adeus, meu príncipe carnaval. A linha da sua febre esta noite será ruim, é o que lhe prevejo. Aí fala, com essas palavras, resvalou da cadeira, deslizou pelo tapete rumo à porta, sob cujo umbral hesitou um instante, meio voltada para trás. Ergueu um de seus braços nus, com a mão a repousar no gonzo. Por cima do ombro, disse baixinho, não esqueça de me devolver minha lapiseira. E saiu. Mas quando que ele vai devolver a lapiseira se ela tá indo embora? Então ela tá chamando o Hans pra ir atrás dela. Ela tá chamando o Hans pra ir pro quarto dela, né? E aí aqui corta o capítulo. Mas no capítulo seguinte, a gente tem várias evidências de que aconteceu algo. Então eu vou só mostrar algumas pra vocês, porque quando eu li o livro pela primeira vez, eu não peguei isso e eu fiquei super frustrada. Depois eu falei, gente, ninguém pode passar por isso. Então, ó, aqui, por exemplo, né? No capítulo seguinte, o narrador tá falando de vários momentos do carnaval, né? Então ele fala, o transcurso do ano prometia inovações decisivas para dentro de pouco tempo. Pois desde aquela noite de carnaval, em que Hans pediu emprestado à senhora Xoxá uma lapiseira, que devolveu mais tarde, então assim, em algum momento daquela noite ele devolveu, porque no dia seguinte ela não tá mais lá, para receber em troca a seu pedido um outro objeto, uma lembrança que levava consigo no seu bolso, que é o quadrinho dela, que estava no quarto dela. Então eles foram pro quarto dela. Ou, por exemplo, aqui, né, o narrador fala, é muito sutil, né, o narrador com questões sexuais, ele é muito sutil. A partida da senhora Xoxá, sua partida interina, sua partida temporária é o Daguestão, lá muito longe, no leste, ainda no além do Cáucaso. Essa partida tinha caráter temporário. Tratava-se apenas de uma partida interina. A senhora Xoxá tensionava voltar. Não se sabia quando, mas qualquer dia estaria de regresso, voluntariamente ou mau grado seu. De tudo isso, Hans Castorp guardava afirmações diretas e verbais, proferidas não durante o diálogo em língua estrangeira que acabamos de relatar, senão no lapso intermediário que, de nossa parte, deixamos transcorrer em silêncio. Então ele opta por não narrar isso. Por quê?
Não sei, mas ele opta por não narrar. Então ele escolhe o que ele quer narrar, né? O lapso durante o qual interrompemos o curso ligado ao tempo da nossa narrativa e admitimos que reinasse exclusivamente o tempo em si. Em todo caso, o jovem recebera essas informações antes de voltar ao quarto número 34, pois no dia seguinte não trocara mais nenhuma palavra com a senhora Xoxá, mal chegar a vê-la. E por fim, mais um indício, né? Mas ela, embora invisível e distante, permanecia presente no espírito de Hans Castorp, sem ser vista. Era o gênio do lugar que o jovem conhecera e possuíra numa noite nefasta, cheia de doçura e de pecado. Ora incompatível com cançõezinhas pacatas da planície. Era o gênio do lugar, cujo retrato espectral o jovem levava na altura de seu coração, submetido a tantos esforços nestes 9 meses. Então, esse retrato que ele leva, né, com ele, que é uma coisa que ela deu. Então, assim, aqui ele descobre a vida, tem o beijo da vida, mas também o amor que ele vai tendo, o interesse que ele vai tendo pela vida, faz com que ele receba um outro beijo, né, que é a confirmação da coisa, né. Tem essa discussão até que ponto a montanha... o aprendizado dele é uma coisa prática, assim. Eu acho que esse aprendizado do amor aqui é uma coisa que realmente se configura na narrativa. Sim, ela deixa nudes de raio-x. É isso mesmo. Mas eu acho que, assim, tudo tá muito, muito, muito ligado, assim, sabe? Quando você olha o capítulo como um todo, né? E o final ele falar isso justamente mostra como as coisas que ele tá refletindo e aprendendo, elas não ficam no ar. Isso, de certa forma, tá sendo empregado na percepção que ele tem sobre as coisas e na maneira como ele se relaciona. E claro, né? Tudo, né? A dança macabra que a gente viu hoje, né? A morte, a vida, o amor... Tudo isso faz parte, né, dessa dança macabra que não se resume só à morte, mas a outras coisas que rondam a morte, que formam esse equilíbrio que é o que o livro tá buscando, tá? Bom, gente, eu tava correndo contra o tempo. Alguém tem perguntas, colocações? Era isso que eu tinha que falar hoje. Agora podem falar, vocês. Não sei se vocês têm perguntas. Não? Qual é a ideia em publicar o capítulo em francês em tradução? Ai, Lucas, então... O da Companhia das Letras tem a tradução, mas a tradução tá em nota de rodapé, né? Então, assim, eu acho que tem essa funcionalidade da nota de rodapé justamente para ter essa sensação do contraste linguístico, né, que existe no original, tudo bem. Mas eu acredito que talvez as edições bem mais antigas talvez não vissem a necessidade da tradução, porque o francês era uma coisa ensinada na escola antigamente. Porque não tinha tradução, Lucas, não tinha. Nas primeiras edições, não. Eu acho que é uma coisa assim, eu não sei se antes da edição da Companhia das Letras alguma tinha, eu não sei. As que eu tenho, que são mais antigas, nenhuma tem. Então, não sei. Eu não sei dizer. Mas, enfim. A funcionalidade tá na nota de rodapé, eu entendo. Pode falar, Luiz. Li que pode ter a ver com as pazes que o Man fez com a França, naquela ideia de feminilidade. Pode ser, Luiz. Eu acho que também, assim, o francês era a língua comum, né? Então, por exemplo, que nem hoje a gente fala inglês com qualquer pessoa. Antigamente, esse lugar era ocupado pelo francês, né? Então, assim, se você fosse falar um idioma comum, né? Além de ser um idioma de pessoas educadas, claro, né? E a gente tá falando aqui de uma sociedade burguesa, né? Com dinheiro, então assim, falar francês era o básico. Apesar de que o Hans fala que o francês dele não é muito bom, né? Mas é algo esperado. Vejo verossimilhança em o Hans ter a coragem de abrir-se com a Xoxá em francês, como forma de superar sua vergonha. Sim, Gilmar, belo ponto. Porque também tem isso, algumas coisas que você fala em língua estrangeira, parece que você não tá... falando, se abrindo tanto, porque não é a sua própria língua, né? Então parece que em outras línguas você consegue falar, né? Tem razão, bela colocação. O Lucas falou, na palestra para Princeton, Man fala que ele, assim como o Hans, também se sente mais livre de falar sobre esse seu livro em língua estrangeira. Achei interessante, mas fiquei pensando se tinha algo por trás na parte da escolha editorial. Então, Lucas, em relação à parte editorial do próprio Man, eu realmente
Não sei. Eu acho que talvez essa questão de imaginar que as pessoas fossem entender e de marcar o fato de que era, né, o francês uma língua comum, né? Enfim, acredito que seja isso. Também eu acho que, né, que nem o Davi falou, é uma outra. Não, que nem o Gilmar falou, desculpa. É uma outra língua, né? Então você acaba. Pros dois, né? Então você acaba conseguindo. Né? E claro, também tem a questão que ele só trata ela por Cláudia, não se falava, não se chamava uma pessoa pelo primeiro nome, e por Du, né? O que é realmente uma coisa muito. Assim, a gente normaliza isso hoje em dia, né? Na própria Alemanha você acaba tratando os outros por Du, mas na época era uma coisa que você não se fazia, né? Então. E ela fica indignada, né? Ela fala: você vai me chamar de Du? Enfim, você vai me tratar assim? Pode falar, Luiz, agora vamos ver se abre o microfone. Conseguem me ouvir? Aham, sim, sim. Era o fone aqui que tem microfone e atrapalha. Mas uma parte também, pensando mais nessa do que ele omite, né, de narrar esse contato que eles tiveram, acho que vai um pouco que eu vou falar, vai naquela linha da precisão das palavras, né, como algumas palavras são muito importantes, ele faz questão de colocar em certos momentos, assim, não sei. E até uma impressão que eu tive, mas eu posso estar exagerando, podemos ver se é uma questão de tradução. Mas que eu achei o Thomas Mann, quando ele vai falar, se referir a esse momento mais íntimo e tal, eu fiquei impressionado que parece que ele até usa uma linguagem bíblica, assim, porque ele fala, acho que em algum momento ele fala assim: com efeito, 6 semanas haviam transcorrido desde a noite em que Hans Castorp travara conhecimento com Cláudia Chauchat e voltara a seu quarto muito mais tarde que Joaquim. Então, usar essa palavra tipo conhecimento, não sei Tem que se é ver assim como na tá no tradução. original. O original tá ali atrás. Tem que ver como tá no original. Mas assim, são palavras que o narrador usa, são muito, sabe? Porque, tipo assim, até para falar do ato, ele fala de conhecimento e é um termo que, assim, pelo que eu sei, ele é Mas, mais bíblico, de então, mas falar, o de se conhecimento referir a também isso implica como uma conhecimento. iniciação, né? Uma iniciação que aconteceu ali naquele quarto. De algo diante de algo novo, talvez também. Sim, não, mas é É. impressionante essa. Como É. é sutil e como ele é cruel também, né? Cruel! E é muito semelhante ao narrador do Wilhelm Meister. Tem uma cena do Wilhelm Meister que o narrador também fala: não vamos narrar essa cena em particular, vamos pular, né? E o narrador até tem no comecinho da noite de Valpurgis, ele fala, né? Porque essa noite aconteceu várias coisas e aí ele fala: não, vamos nos refrear, não vamos sair narrando tudo, né? Vamos voltar para trás um pouco. Então ele também, o narrador tá afoito com o que aconteceu, né? Então tem todas essas questões, né? Mas a escolha das palavras é cirúrgica, é incrível, é incrível. Alguém tem mais questões, dúvidas? Acho que não. Isso pode estar refletindo a relação do Hans com a noite também? Em que sentido, Lucas, com a noite? Porque a noite pode simbolizar também a morte, né? Então talvez a relação dele com a morte, com a vida, né? Com certeza. Com essa noite em específico. Pode ser, né? Claro, com certeza. E também é uma noite de carnaval, né? Então também tem essa questão da carne, que também tá no próprio nome, carnaval, né? Que é a deusa carne, né? Em latim. Então, eu acho que sim, eu acho que sim. E até essa noite mais pra frente ela fica sendo referenciada como se fosse um sonho também, né? Também tem isso, tem essa atmosfera de sonhos, e tem razão, é quase como se fosse um sonho. Ele É fica quase se como se referindo fosse a um um. sonho e o narrador, ele né, narra desse jeito, né? Sim, Laura, sim. A próxima aula, o sexto capítulo, lembrando só que vai ser daqui 14 dias, né? Eu vou reforçar por e-mail, mas é isso, é o sexto capítulo inteiro, né? Sim, sim. O Lucas também falou que a embriaguez tem esse efeito onírico, concordo. O Luiz, retomando, com certeza. É muito um sonho. E é engraçado que o narrador é quase como se ele se retirasse um pouco de cena. Ele deixa de ser aquela pessoa que fica analisando, ele só
ele só tá ali, sabe? Quase como um testemunho que tá narrando. O beijo da vida não pode ser o beijo da Xoxá. Pode ser, com certeza, Gilmar. Com certeza. O beijo da vida também pode ser uma... Eu falei já que esse livro é cheio de antecipações, né? Pode ser uma antecipação do beijo da Cláudia e da curiosidade pelo corpo dela. Com certeza absoluta. Até a descrição que ele faz desse corpo lembra muito o corpo da Cláudia. Isso, Laura, 220 páginas, mas lembrando que a gente tem 2 semanas, então eu acho que dá pra ler com um pouco mais de calma, né? Então, acho que vai ser até bom dar essa pausa pra todo mundo conseguir se situar, né? Nesse final. Então, mas com certeza. E são grandes, maravilhosas 220 páginas. É isso, gente. Mais alguém tem alguma coisa pra falar, pra perguntar? Pode falar, Luiz. Acho que é só mais uma viagem, que agora que a gente leu com calma a parte daquela moça, né, quando eles estão ajudando as pessoas mais doentes, que eu relendo essa parte, sabendo o que acontece no futuro da história, eu fiquei imaginando, será que tipo, aquela imagem das 3 covas, né, e uma aberta. Eu fiquei pensando, será que aqui eu vou dar um spoiler, mas acho que quem tá aqui, não sei se leu até o final. Ai, não sei. É um spoiler, muito spoiler, porque eu acho que tem gente aqui que não leu. Não, justo, mas acho que é viagem minha. Não, porque Eu ficou sei o que você quer claro. falar, eu sei o que você quer Então, falar, mas mas ficou. vamos evitar, só pra quem não leu ainda. Sim, mas é porque quando você leu, aí você mostrou a questão da moça, aí eu falei, putz, é a moça mesmo, né? Tipo, Com certeza, Gente, eu ia passar um vídeo pra vocês hoje e eu esqueci, quer dizer, não deu tempo. Eu vou ver se eu consigo mandar por e-mail pra vocês. Desculpa, foi muita coisa. Essas próximas 2 aulas vai ser bastante coisa. O não narrar me lembra o narrador de Passagem pra Índia, que não narra que diabos aconteceu na caverna de Malabar e numa entrevista alguém pergunta pro Foster o que houve e ele responde um não sei. O não narrar é muito potente, né, gente? O não narrar, ele deixa dúvidas e questões e suposições que são, às vezes, muito mais poderosas do que o narrar, né? Então, que nem a famosa cena da Madame Bovary andando de carro, né? É escandalosa pelo que ela sugere, não pelo que ela narra. Então, né? Exatamente, Luiz. Aí cada um fica com a sua própria imaginação, o que é incrível também, né? Então, é isso. Tudo certo, gente? Então, para a próxima aula, 6º capítulo, a gente vai ficar principalmente no NAFTA, que vai aparecer, e no subcapítulo Neve, que é o principal do romance, tá? Então, assim, divirtam-se. Deliciem-se, né? Com as discussões infinitas de NAFTA e Setembrine, que são muito interessantes. Até daqui 15 dias, Gilmar. E qualquer dúvida, gente, me escrevam, fiquem à vontade. Tá bom? Então, nos vemos daqui 2 semaninhas. Imagina, gente. Até. muito Tchau, obrigado. Luiz. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada a você. Pode falar, Margarida. Boa folga aí. Ai, obrigada. Tchau. Tchau. Boa leitura. Tchau. Tchau, Luísa. Tchau, Miguel. Sucesso aí na tua empreitada aí semana que vem. Ai, obrigada. E tá difícil saber qual que é a melhor aula, viu? Toda aula pensa, essa foi a melhor, mas eu acho que essa foi a melhor. Essa, eu espero que a próxima seja melhor. Essa foi muito boa. Muito legal mesmo. Abraço. Obrigada. Tchau. Até a outra semana. Tchau.